Oi, galera, tudo bem? Bom, boa tarde, um bom sábado. Vocês estão aí chegando, vão almoçar com a gente hoje, comigo e com a Tati. A gente vai falar um pouquinho sobre alimentação crua enquanto a gente está aqui compartilhando esse momento. Então é uma coisa um pouco mais leve. Então, enfim, esperando todo mundo entrando aí. A Tati já tá por aqui. A gente vai almoçar junto hoje. E vamos responder 3 perguntas super legais nesse contexto. Então, que delícia, gratidão pela presença. Já vou convidar a Tati aqui para a gente começar esse nosso bate-bola VaptVupt. Boas-vindas a quem está entrando. Opa! Olha, ela tá na cozinha, gente. Muito, muito bom. Tudo bem, Flor? Peraí, deixa eu ajeitar aqui também para aparecer no rosto. Tá me ouvindo? Tô. Ah, legal. Gostei, hein, da nossa ideia. Muito bom. Ah, Então, boas-vindas a todos aí. eu não tô. Fala. Deu algum pau aqui que eu não tô te vendo. Será por quê? Ah, isso vira e mexe acontece com o Instagram, já aconteceu tantas vezes comigo. Mas eu te vejo. Ah, E aí, tá. Que às vezes pena. rola isso. Você pode mexe um pouquinho o celular para cima, como se estivesse olhando, apontando ele mais para o teto, um pouquinho, para Hum. porque senão você fica cortando, tá cortando o teu rosto, eu só vejo da tua sobrancelha para baixo. Então mexe o Ah, celular tá. um pouquinho para cima, um pouquinho mais. É que eu queria postar minha produção, na real, né? Eu Ah, queria. então tem que virar a câmera. É, mas tá travado, tá ruim, porque travou, eu não tô conseguindo te ver e não tá dando opção de fazer nada aqui. Não sei o que que acontece. Como é que eu saio e entro de novo pra ver se melhora? Não vai melhorar, mas você pode sair pelo xizinho. É que acontece Aham. isso às vezes. Tem horas que no Instagram dá essas bugadas. Pode sair, tem um xizinho que vai Vou, aparecer aí. Você eu vou clica nele tentar, tá bom? e sai. Tá. Então ela tá saindo, gente. Já já ela volta. A gente vai hoje almoçar junto. Meu almoço, ó. Justamente para a ideia da gente quebrar um pouco esse paradigma de que almoço precisa ser salgado e grande. Claro que às vezes eu faço saladas bem grandes de almoço, né? Mas enfim, então a gente vai falar um pouquinho sobre algumas perguntinhas, a gente vai se apresentar para quem não conhece a Tati, para quem não me conhece, está por aqui. E a gente vai responder 3 perguntas hoje. Poxa, gente, cadê minhas anotações que estavam aqui comigo? Ah, peraí, que eu esqueci do outro lado da mesa. Ai, que delícia! Coco verde para o almoço, muito bom. Que legal, Kivi. Boas-vindas aí para quem está entrando. Vai trazendo o almoço de vocês aí. Opa, fiz barulho. Minhas anotações estão no guardanapo, gente. Porque, né? Nada mais coerente do que a gente anotar coisas no guardanapo para um almoço. Enfim, então boas-vindas. Então, justamente hoje, para vocês saberem, a gente vai responder 3 perguntas. O porquê do cru, tá? Do cru de veganismo. Vou passar fome se eu entrar no cru de veganismo. E dá para continuar indo à academia. São 3 perguntas que a gente vai entrar em pontos, em méritos rápidos, tá? Para responder essas 3 perguntas. E depois a gente vai abrir para perguntas de vocês, tá? Para quem não sabe, inclusive, a gente está junto aí, planejando a Na Cruzinha, que é uma vivência crude vegana, né? Para ensinar as pessoas a cozinharem, dar dicas, técnicas, né? Tanto técnicas no sentido de como estocar os alimentos, também como preparar os alimentos da melhor maneira, como são as combinações, tem muitas coisas que vão entrar aí nessa vivência maravilhosa e que vai ser no final desse mês. Ah, a Tati já tá aqui, uai. Não, nem te vi entrando, Flor. Tô aqui falando, meio que enrolando, achando que você tinha saído. E agora? Eu te vejo. Quer dizer, não você, né? Eu vejo a tua cozinha. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. E aí, Eu melhorou tô. aí?
Ah, Eu tá. tô vendo os seus vegetais, quer dizer, antes estava vendo. Agora eu vejo vocês de novo. Agora tá cortando muito minha cara? Tá cortando um pouco a sua testa. Você me vê ou você continua sem me ver? Não tô te vendo, infelizmente. Eu queria É, te. isso Eu rola queria que às vezes eu comigo. queria que eu queria que aparecesse minha produção e a minha cara, mas tô vendo que não vai rolar, né? Não, porque também é um quadradinho muito pequeno para mostrar tudo, mas assim, se você quiser abaixar de novo a câmera e mostrar pra galera, vai ficar salvo aí, dá pra ver. Ó, banana, vi Peraí. banana, vi tomate. Ah, perfeito. Pepino, tô vendo. Radicho, alface. Bonitas essas cores aí, hein? Limãozinho, banana bonita, melão, abóbora. Arrasou. Um brotinho, né? Uhum. E, Depois a gente vai ter que até explicar pra galera, pra ninguém e, achar que você vai fazer o almoço com isso tudo. e, e nossos amigos, né? Nossos balls também que eu trouxe como acessório fundamental aí, que eu acho interessante a gente também dar uma falada, né? O que eu queria falar um pouco, se você me permite, antes de você Claro. começar, eu trouxe também essa questão das cores, né, das texturas, é justamente isso que você falou. Óbvio que a gente não vai fazer essa miscelânea, mas eu quis criar um display no sentido de também despertar, né? Nossa, tá ruim hoje aqui, não sei o que tá rolando. A questão aqui do. Tá travando o. Nossa, que chato. Mas a gente tá te ouvindo e vendo que você tá mostrando bem legal. Ah, eu sei, mas aí, por exemplo, agora eu queria sair do display e aparecer e não tá. Ah, tá. Ah, gente, desculpa, não sei o que que tá rolando aqui não, mas deu uns paus. Não, o que eu achei bacana, assim, pra pensar, né, até em relação ao tema que a gente. Ah, mas calma, eu não quero estragar aqui o que a gente começou a bolar. Volta lá no que você tinha bolado de começo, meio e fim, vai, pra não ficar esquisito. Tranquila, simbora. Acho que a gente pode se apresentar, né? Até para as pessoas que talvez não te conheçam, as pessoas que talvez não me conheçam. A gente se apresenta e aí depois a gente entra nas perguntinhas, nas três perguntas chaves de hoje. E no final, galera, quem já quiser fazer suas próprias perguntas, mandem aqui no balãozinho de interrogação pra gente. É preferível do que no chat, porque depois a gente perde, tá? Então mandem Aqui, perguntas. A Kissy já estava assustada, que ela achou que eu ia dar uma receita com tudo isso junto. É, por isso que eu comentei no início. Calma lá, vamos lá. Mas que bom, tranquila. Bom, quer se apresentar, Flor? E aí a gente dá esse pontapé? Perfeito. Bom, para quem não me conhece, sou Tatiana, Tati Lichtig, e já faço uma parceria incrível com Eli Lamego. E a gente está nesse projeto juntas aí na Cruzinha e também faço trabalhos para o meu corpo com ela, né? Então também, antes da gente desenvolver o na Cruzinha, já comprei a ideia do Inspirare, já comprei a ideia do Jejuar, então já eu acho que essas parcerias iniciais, trabalhando a minha saúde, né? E a partir daí a gente acabou desenvolvendo juntas essa mentoria que foi incrível, né? Dessa coisa que realmente o negócio saiu assim de uma forma super espontânea, super gostosa, né? Fazendo ali ela não gosta que use a mão na massa, né? A mão na alface, a mão no pepino, a mão na banana, né? Então foi bem assim. E aí o que eu acho bacana falar é que o meu trabalho é justamente ajudar pessoas a terem mais qualidade de vida e saúde por meio de uma alimentação mais saudável, uma alimentação mais consciente, né? E como que eu ajudo, né, de certa forma, isso na prática é com consultorias 1 a 1, é com mentorias em grupo, como na Cruzinha, né? Então, essa ideia aí de a gente se juntar, né, eu e a Eli, e vir também a gente contar um pouquinho aí dessas questões aí do cru e todos os benefícios um pouquinho para vocês hoje. Gratidão, meu bem. Muito bom de te ouvir, de te ver. Pena que você não tá me vendo, mas tá Uma linda. Tá pena. dando pra ver seu rosto todo, inclusive, só pra você saber. Enfim.
E é isso, gente. Acho que a Tati já trouxe bastante aí dessa apresentação geral. E somando um pouco dos nossos expertises, né? Bonitas cores, ó. Somando um pouco das nossas expertises, né? Ela traz esse conhecimento super grande da área que ela estudou bastante, né? Do plant-based. E justamente com uma graduação super legal que ela fez. E eu trago esse lado da naturopatia. E a gente se soma, né? Então, a ideia aqui é a gente trabalhar não só a alimentação, mas também tudo que envolve nutrição, né? É claro que a Ana Cruzinha tem um foco muito grande na cruzinha, na cozinha mesmo, na hora da alimentação, mas a gente entende que nutrição é para além disso, né? Então, enfim, já puxando, não sei se Tati quer complementar, mas já puxando, a gente tem 3 perguntas que vão entrelaçar um pouco desses conhecimentos aí hoje, né? E, e as 3 perguntas, para quem está entrando agora, boas-vindas, gratidão aí pela presença. As 3 perguntas são: primeira, o porquê do cru, tá? Segundo, vou passar fome na alimentação crudívora ou na alimentação crudivegana, né? Como vocês quiserem chamar. Terceira seria, dá para continuar indo à academia enquanto estou nessa alimentação, né? Então eu vou já pegar a primeira pergunta para a gente tentar ser hoje bate-book. Nossa intenção é ser um bate-bola rápido. Nossa, a gente perdeu uma barulheira aqui, mas enfim, é isso. É que o Manga quer participar, né, gente? O Manga faz parte aí do contexto. Né, que quando a gente vem aqui pra casa do meu pai, né, que normalmente quando a gente fica lá em cima é mais tranquilo. Ele late bastante, mas menos. Aqui embaixo, ele tudo que mexe, ele tá latindo. Mas enfim, voltando, né? O porquê do cru seria a primeira pergunta, é a pergunta básica né, do dia de hoje, e com ela a gente consegue tecer as outras 2 perguntas. E eu vou responder de uma maneira bem rápida. Claro que eu poderia abordar 1000 outras coisas, né? Mas eu vou tecer dentro de 2 a 3 pontos. E aí, óbvio, vocês, possivelmente pessoas que já praticam crudiveganismo, vão saber me dar outros pontos e que a gente entende, né? Por exemplo, até clareza mental é um ponto do porquê do cru. Mas, inicialmente, essa clareza mental ela vem de onde, por exemplo? Né? Clareza mental, a sensação de leveza, de onde vem? Quando a gente fala do crudiveganismo, a gente tem que lembrar que, assim, muitas pessoas vão falar a alimentação natural do ser humano não é crudívora, tem que comer queijo, tem que comer carne, tem que comer leite, né? Tem que agregar, por exemplo, feijões e lentilhas e etc. na alimentação, porque só assim é uma alimentação completa. Gente, a gente tem que entender que nutrição, ela tá em tudo. Até uma folha de papel oferece nutrição se você quiser comer. Porque nutrientes estão em tudo. Se você quiser comer uma casca de árvore, vai ter muito nutriente ali. Só que o ponto inicial não é a nutrição. A gente sempre tem que lembrar que nutrição, ela não precisa ser complexa. Na verdade, para a gente conseguir assimilar da melhor maneira, precisa ser a nutrição que tem a ver com a nossa fisiologia e biologia. Então, uma alimentação mais complexa, por exemplo, com alimentos de origem animal, é uma alimentação que vai despender do nosso corpo muita energia para conseguir assimilar aqueles nutrientes e vai criar mais obstrução enquanto a gente está tentando assimilar aqueles nutrientes. Então, a alimentação ideal do ser humano é uma alimentação que cria o mínimo ou zero, se possível, de obstrução e oferece o máximo de nutrição. E esse máximo não significa quantidades gigantes, porque a gente precisa de muito pouco, né, em geral. E aí, o ponto crucial quando a gente fala o porquê do cru é de lembrar que a nutrição ideal, ela vai advir do que oferece mais vitalidade e não acarreta muita obstrução no nosso corpo. E, infelizmente, a maior parte dos itens que são considerados saudáveis hoje em dia, né, por exemplo, carnes brancas, né, vou dar um exemplo, ou até mesmo o arroz integral e por aí vai, são itens que causam muita obstrução no corpo, enquanto sim, oferecem nutrientes. Mas o pulo do gato não é a gente ficar buscando nutrientes. É, na verdade, o oposto. A gente conseguir encontrar os itens que nos auxiliam a eliminar mais toxinas. E a alimentação crua propicia isso. Tá? Então, tentando não me estender muito, eu queria lembrar esse ponto. Né? Lembrar que, na maior parte das vezes, é o simples que traz a resposta. E a gente lembrar que, para além disso, ao cozinhar o alimento, já é demonstrado por pesquisas e testes de laboratório que a gente desestrutura os nutrientes e muitas vezes destrói muitos deles, né? E que, infelizmente, até em nível de proteína, em nível de gordura, a proteína se perde, a maior parte dela, ao ser cozida, né? Então, a grande febre da proteína também
né? É um ponto aí que a gente vai tocar nisso na nossa mentoria, né? A gente vai falar um pouco sobre isso também, vai dar mais detalhes disso aqui. Mas é lembrar que o simples é a resposta, né? Então, sempre entender que, enquanto a gente se nutre de maneira simples, uma coisa que é fácil de assimilar, que não acarreta em criar mais muco, é a resposta. Não adianta ser uma coisa complexa, se ao assimilar o complexo, a gente cria mais problema, né? Então, seria a resposta dessa primeira pergunta. Talvez a Tatinha queira agregar alguma coisa. E aí, enfim, gratidão. Eu acho que você falou muito bem, você trouxe assim, né, um embasamento muito completo. Eu só queria, assim, se é que eu posso dizer complementar, mas assim, só talvez contextualizar, pensando, talvez não do pessoal que já está aqui, que talvez já tenha dado um passo, mas talvez para ficar gravado para outras pessoas que ainda não chegaram né, nesse passo, a gente como humanidade, né, se encontra num momento de estar inflamado, né? E essa inflamação causada principalmente por uma alimentação inadequada, por uma alimentação exatamente oxidativa, né? Uma alimentação do contrário do que você trouxe para nós, né? De uma alimentação que na realidade não nutre as nossas células e, consequentemente, isso acarreta doença, não saúde, né? E até fazendo um link com esse statement, né? Ai, como é que fala, Eli? Com essa. Ah, Afirmação? afirmação. Obrigada, deu bug no sistema. Só contextualizando com a mentoria, né, que a gente está falando bastante nesses últimos dias, é uma forma da gente também trazer de uma maneira muito leve, muito gostosa, essa oportunidade, né, da gente trabalhar as papilas gustativas, da gente trabalhar essa mudança de hábitos, né? Então, assim, como conseguir sentir o sabor de um vegetal, de um legume, como realmente ele é, né? Porque muitas vezes a gente está acostumado, eu estou falando de uma maneira geral, a comer o tomate, cortar e pôr o sal, né? Ou a gente está acostumado a comer aquela salada, nada contra, tá, gente? Mas só estou contextualizando. E às vezes a gente não consegue entender qual é o real sabor, né? Então também é uma oportunidade para que a gente consiga retrabalhar essas papilas gustativas e, a partir daí, realmente sentir o sabor do que é aquele alimento. E, a partir desse sentir o sabor, a gente vai conseguir também nutrir melhor as nossas células. Então, era só um adendo para também não alongar demais, tá, Eli? Muito bom, meu amor, gratidão. Bom, não tem muito mais o que agregar nesse tópico, né? Tentando ser bem. A gente está aqui tentando ser breve, tá, gente? É claro que a gente poderia ficar 1 hora em cada uma dessas perguntas e estender e falar um monte. Tem muito mais que pode ser dito nessa própria pergunta, mas a nossa intenção não é esgotar o assunto, é justamente colocar aquela vontade de vocês de estudar mais, de buscar mais, de quem sabe vir para a vivência também, para a mentoria, no caso, né? Vir para a mentoria com a gente para aprender mais na prática também, né? Então essa é a intenção de hoje, mas também trazer essa força de vontade, não a força de vontade que a gente sabe que todo mundo tem, mas essa força de querer mudar, né? De querer buscar algo novo. Enfim, então imunidade, energia, questões digestivas, né, problemas digestivos, isso tudo está relacionado a uma alimentação hipernutritiva, que é a alimentação do momento atual da humanidade, né, com muitos sempre buscando colocar muita coisa para dentro, assimilar várias coisas, na verdade a gente deveria estar buscando colocar mais coisa para fora, eliminar mais, limpar mais. Então essa é a intenção, né, da mentoria. E já passando para a segunda pergunta aí para a Tatinha dar o pontapé, seria se vai passar fome comendo alimentação crua. Vai, Tati, conta para nós. Então, só fazendo o link com a pergunta, eu trago justamente balls. Por quê? Porque, gente, a nossa relação, né, com passar fome, a gente está sempre conectado com aquele nosso prato que geralmente a gente come, tá certo? Né? Comer tem toda uma ligação e uma correlação com a questão social, com o dividir, com o comemorar, com o contextualizar, né, com o trocar, com as conversas, né? E aí, claro, aí depois entram os sabores, os saberes, as texturas e todo aquele arsenal, que também é algo incrível que a gente traz também na mentoria. Mas voltando para a pergunta,
Por exemplo, né? Esse aqui é um bowl, olha o tamanho dele, né? Nem sei, Eli, você sabe que você tem um igual? Quanto que tem nesse que o meu não marca, mais ou menos, que Olha, dá para fazer? eu chuto que esse aí cabe uns 5 para 6 litros, né? Tá, Digamos, de quantidade líquida, digamos assim, né? Mas tá. é bem Eu grande. vou pôr aqui o meu pé de alface, só para a gente ter. Eu gosto de mostrar assim, para a gente ter uma ideia, ó. Claro que isso aqui, gente, é a alface do pé, né? Então, assim, só para vocês terem uma ideia, aqui caberia tipo 3 pés de alface sem espremê-las, tá? Só para vocês terem uma ideia do tamanho, né? Mas é óbvio que a gente pode. é, Aqui eu penso que a gente. Eu quis trazer o contexto, né? Então, para começar. É, trabalhar com balls. Por quê? Porque a gente pode, primeiro, melhorar, né? Melhorar no sentido de aumentar a quantidade, então a gente não fica limitado a um prato, né? Limitado, que eu quero dizer, porque às vezes a gente incentiva, né, essa coisa de também comer mais, né? Que também, talvez a Eli também possa só agregar isso depois da minha fala, que quando a gente come, quando a gente não está comendo exclusivamente cru, e a gente come coisas que vão menos água, né? E que refogou e que acaba perdendo muita água, e que não é a água que tem dentro dos alimentos, acaba que a gente, quando a gente começa a comer alimentos mais crus, muito mais salada, a gente tem uma certa dificuldade de comer uma quantidade muito maior. Então, vai aumentar a quantidade de fibra, né? Então, a gente tem que também passar esse ajuste, né? Mas só voltando para a questão da quantidade, é muito interessante a gente trabalhar com balls, não precisa ser desse tamanho, tá, gente? Pode ser aquele ball que você tem de vidro menor, pode ser qualquer ball, né? Aquele ball de fazer salada mesmo, às vezes é o intermediário. O que eu acho muito legal é uma outra coisa que a gente também faz dentro da mentoria e que eu acho bárbaro. E assim, não, eu tenho certeza que é fundamental, é a questão das combinações. E essas combinações alimentares entendidas, compreendidas, absorvidas, retidas, a gente começa a compreender o que nos nutre, como combinar e como nos nutrir, e como isso impacta também na digestão. Tá? Então, aqui foi só um spoiler para vocês entenderem também a profundidade dessa mentoria. Não é simplesmente jogar um monte de receita, de forma alguma. Eu e a Eli, a gente trabalhou, vocês, quem vier, né? São materiais exclusivos, né? São receitas incríveis para justamente agregar nesse dia a dia, sabe? O Edu falou que usa os de madeira. Bacana também, né? Só tem que tomar cuidado para fungo. Eu não sei qual que você usa, se é madeira, madeira ou é o bambu, tá? Então, cuidado com isso. É importante pensar nos materiais também em relação a isso. Mas, enfim, só voltando. Então, trouxe aqui o spoiler da questão da combinação, que é algo muito importante, mas voltando para a quantidade, se a gente vai passar fome, né, Eli? Então, é muito interessante porque com as combinações, né, e o que a gente coloca dentro desse bowl e a quantidade do que a gente coloca e molhos incríveis que a gente pode começar. Legal, Edu, bacana, bambu é ótimo. Então, e aí o que a gente vai pôr nesse bowl, né? E como que a gente vai começar a melhorar a ingesta, porque provavelmente a gente não está acostumado a comer um bowl desse, né? Eu mesma. Eu como um bowl desse, mas tem alguns anos atrás eu não comeria, né? Então acho que também é isso, né? A gente entender o movimento, né? Da onde estamos, para onde vamos, aonde queremos chegar. Isso é muito legal, tá, gente? Então isso também fica como reflexão em relação à nossa saúde. Isso é muito bacana. Mas é isso, né, Eli? Então acho que falei, não sei se falei o suficiente e falei muita coisa, mas não passamos fome, gente. É incrível, como essa questão de reconectar aos alimentos, né? Reconectar aos sabores reais, as texturas, esse mix, né? Do que a gente consegue pôr de folhas, legumes e como a gente vai fazer essa proposta, né? Da forma que a gente vai trazer o alimento, se a gente vai cortar simplesmente, se a gente vai ralar, se a gente vai
enfim, essa proposta também é interessante, porque isso faz a diferença. E, gente, pasmem, mas isso tem uma questão ligada ao cérebro, de como você apresenta essa proposta alimentar e como você mastiga e você assimila e você come, e isso também impacta, tá? Para esse resultado, tanto visual, quanto mental, né, cerebral, quanto emocional, vamos dizer assim. Então, isso também faz parte aí da nossa mentoria e isso é muito bacana, né? Então, resumindo, não vamos passar fome, não passamos fome, entra muita diversidade, entra muito nutriente e justamente, vamos dizer assim, uma abertura, é uma nova proposta. E o mais legal é que a gente não está falando só para quem já está na transição ou já é crude. A gente pode oferecer essa proposta para um amigo, para um familiar, é um despertar para uma nova saúde. E isso, gente, olha que incrível. São 10 dias intensivas, né, para que você possa dar para suas células novos insights de saúde. Então, o que acontece? Com isso, a gente não necessariamente precisa ser ou estar crude, mas a gente pode ser por algum período, né? Assim como a Eli tem a proposta do Inspirare, né? Que, claro, é uma outra proposta, é uma proposta de desintoxicação líquida. No Na Cruzinha, a gente pode dizer que é uma desintoxicação por meio da alimentação crua. É possível? É possível. É uma desintoxicação muito mais leve, né? É uma desintoxicação muito mais suave, né? Mas é possível. E olha que incrível, imagina, você ter a oportunidade de desintoxicar, sendo monitorado, né, sendo orientado por mim e pela Eli, e ainda comer alimentos que você encontra no teu sacolão, no teu supermercado, no teu fornecedor de produtor orgânico, enfim, quer dizer, está ao alcance de todos, né? Não é algo complicado, pelo contrário, a nossa ideia é descomplicar, a nossa ideia é trazer receitas fáceis, acessíveis, porém transformadoras. A ideia é transformar e te dar ferramentas, né? Dar o poder do garfo. A gente falou isso na outra live, que é você transformar a sua saúde através do que você ingere para dentro. Então, é isso, Eli, acho que eu falei demais. Não, super completo. Quero só agregar um pontinho que eu acho que visualmente isso auxilia muito as pessoas, né? A gente tem que entender que aqui a Na Cruzinha é para a gente quebrar esse paradigma de que fruta é sobremesa ou lanchinho e de que salada é acompanhamento. Não é por aí. A gente tem que entender que a alimentação humana, ela é, pela biologia e fisiologia ainda mais comparativa, ela é frugívora. Então, o foco é nas frutas, é nos vegetais, é nas sementes. E dá para criar muitas, muitas receitas que não vão ficar receitas só no raso. Para quem me conhece, sabe que eu sou uma pessoa de poucas receitas, né? A Tati me conhece. Então, tipo, em geral, e muitos de vocês também me conhecem, saibam que eu tenho uma certa preguiça para montar pratos e eu acho mais fácil comer tudo inteiro do jeito que tá ali, né? Mas é possível ir para os dois lados. É possível a gente ter um lado do simples, de comer tudo do jeito que tá ali, tipo coelhinho, como é possível a gente também fazer receitas que você olha e muitas pessoas talvez nem digam que é 100% cru, né? Dependendo da receita. Ou até duvidem um pouco e ter esse equilíbrio, né? O equilíbrio de você, às vezes, fazer o 100% que eu vi sua mãozinha, né? Então, imagina que era isso que eu queria dizer. Então, tem essa... a gente se entende. Então, tem essa coisa de você ir mesclando, né? Da gente ir mesclando. Tem um momento que a gente vai comer tudo, entre aspas, inteiro. E tem um momento que, por exemplo, a gente poderia muito bem pegar uma banana ou uma penca de banana bonita, tipo essa daí, né? Que a Tatinha mostrou pra gente antes. Pegar uma penca inteira e comer daquele jeito, como a gente também pode. Ai, poró é maravilhoso também. Mas a gente pode pegar lá, por exemplo, a banana e bater a banana com, não sei, mamão ou com um caqui e vira um creme maravilhoso e que a gente coloca num bowl diferente. Isso é um exemplo de uma receita simples. Como também podem existir receitas mais complexas, até de salada, e levando itens como a Tatinha mostrou, alho poró, alface, né, o próprio tomate, sim, alho cru, abobrinha, tem muitas coisas que podem entrar nessa brincadeira. Então, a intenção da vivência, da mentoria, perdão, se falando vivência toda hora, da mentoria, é a gente ensinar
a vocês, e para quem talvez já tem experiência, mas quer se aprofundar, a entender e compreender as quantidades. Porque não é pouquinho, né? Aquela coisa, tipo assim, comi uma banana, já foi a refeição. Não. Então a gente vai conversar sobre isso também, a gente vai conversar sobre combinações. A Tatinha tá ali mostrando o display de várias coisas, né, que ela tem ali. E que sim, que dá para comer do jeito que ela acabou de mostrar, mas também dá pra gente simplesmente montar um prato maravilhoso, que vai virar a salada que talvez a tua família nunca esqueça e queira comer, né? Então a intenção da vivência é a gente mostrar esses dois lados e ensinar a combinar, ensinar a entender quais são os ingredientes que caem bem com quais que vão trazer a variedade que a gente precisa, porque também não dá para uma pessoa viver à base de banana por não sei quanto tempo. É claro que é possível a gente fazer ilhas, né? Mono-refeição, ficar um tempo só de melancia. Super maneira de fazer uma desintoxicação. Mas não é necessário. Dá pra gente fazer essa desintoxicação num ritmo mais lento, né? Um ritmo que, inclusive, traz essa possibilidade de a gente brincar com os ingredientes, montar tortas maravilhosas, montar pratos fermentados, se quiser, né? Entrar com uma brincadeira que dá para realmente ter sabor e paladar bem aguçado, né, com itens incríveis, né? E itens que a gente olha e fala, por exemplo, né, o moyashi que a Tati está ali mostrando. Tem gente que não gosta do paladar, mas talvez porque não preparou de uma maneira diferente, né? E que se agregar um tomatinho, um limão, sei lá, outras coisas, colocar numa salada diferente, com ingredientes diferentes, ela vai curtir, né? Então eu acho que é a gente aprender a brincar com essa alquimia crua. E para além disso, assim, muitas pessoas que já entrando para a próxima pergunta, que também vou abrir aqui para a gente conversar, muitas pessoas falam, tá, legal, dá para brincar com cru, dá para fazer várias receitas, mas será que eu vou ter energia? Será que eu vou conseguir continuar, manter a minha rotina? Será que é possível que essa desintoxicação que dura 10 dias com você e com a Tati vai ser super legal, mas será que eu conseguiria ficar mais tempo? Ou será que daria para fazer outras vezes ao longo do ano? Será que eu vou precisar parar a minha rotina, parar tudo que eu faço? Ou não? Né? Então, vou deixar para a Tati iniciar essa resposta aí também. E a gente vai se complementando. Olha, gente, eu não sei se todo mundo que está aqui ou depois quem vai, né, assistir depois e pegar essa informação já teve essa oportunidade. Eu sei que tem algumas pessoas que estão aqui que já tiveram essa oportunidade e sei da resposta, mas queria trazer a minha, né, a minha vivência, a minha experiência. E é muito interessante, porque a gente fala assim, né? E tem muito mito, né? Então, outra coisa que complementando tudo que a Ili trouxe, que eu acho que tá maravilhoso, mas só trazendo, agregando, a gente também desmistifica muitas coisas que acabam virando ou moda, ou acabam sendo mal compreendidas, né? Porque às vezes tem aquela coisa da mídia, ou os trends, ou celebridades, né? Que trazem temáticas, como ela colocou muito bem a questão da proteína. E aí tem a questão, né? Ela falou de academia, ela falou de treino versus o que comer, e estamos falando aqui, né, dessa alimentação, né, dessa oportunidade. E aí eu vejo uma questão muito interessante, porque tem esses mitos, né? O que comer pré-treino, o que comer pós-treino, enfim, né? E aí a gente entra nessa temática muito rica, que é como você está nutrindo as suas células? O que você dá para as suas células de verdade, né? Quantos pacotes que você abre ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo do mês? Ou quantos alimentos que você só descasca e que você come, né? Então, como está esse equilíbrio do que realmente você ingere, do que você nutre o seu corpo? Isso tem toda a correlação, né? E aí eu vou dizer para você que isto tudo tem a ver com energia, com disposição, com nutrição celular. Então, gente, para quem não teve a oportunidade, aproveita esse final de semana, sabadão, sabadou, vai na feirinha do bairro, vai no sacolão, vai no supermercado, vai no teu fornecedor de orgânico, aonde você estiver, e testa. Eu peço que vocês testem e, se possível, conta pra gente. Marca a gente, conta pra gente, porque a gente vai ficar muito feliz, tá? Independente de vocês virem pra mentoria, né, ou não. Mas de vocês contarem essa experiência pra gente, porque é incrível. A disposição. E olha, eu vou falar, não é só possível treinar à base de alimentação crua, tá? Como a sua disposição, a sua energia é diferente.
tá? Então, assim, é muito legal, né? Vendo você comendo pepino e maçã. Não entendi, Joyce. Enfim, se depois você quiser mandar a pergunta ou comentar, que eu não entendi muito bem. Mas, enfim. Então, assim, entre aspas, no bom sentido, eu desafio vocês e mandem pra gente, contem pra gente como foi, porque é possível, é incrível, né? Ó, vou contar uma experiência, tá? Eu sei que ele vai me matar depois, mas eu vou contar porque a gente já estourou aqui de tempo, que a gente quer deixar para vocês falarem também. Mas, por exemplo, eu faço parte de um grupo de trilhas, né? E às vezes tem trilhas perto de São Paulo, eu tô em São Paulo, capital. Então, às vezes é só interior, às vezes viaja um pouquinho, enfim. E é um grupo que é muito bacana. Não necessariamente esse grupo está alinhado com a alimentação, mas ele tem uma preocupação, né, com o meio ambiente, com a conservação, né, com a, enfim. E aí, o que eu acho interessante, né? Eu uma vez, quer dizer, várias vezes o meu lanche é super diferente, né? Mas tá bom, né? Tá tudo certo. E aí, uma das trilhas eu fiz lá vários lanchinhos interessantes. E um deles, gente, eu levei pepino. E esse pepino aqui, tá? O pepino japonês, bem durinho, tá? Ah, isso aqui é outra dica super incrível que a gente também ensina a questão de como você comprar, né? Como você abastecer a sua dispensa. E eu falo sobre a dispensa viva, né? Porque a gente tem a dispensa do armário, né? Então ela não é viva. Então eu falo sobre dispensa viva, nós falamos, eu e Eli. E também o tempo de maturação, como você ter sempre um display para você ter alimentos ali saudáveis disponíveis, tá? Então isso é muito legal. Mas voltando à questão do lanche, olha que interessante, né? Gente, uma faquinha, meu pepino tava lavado. Gente, bombou, bombou. Um monte de gente veio pedir um pedaço de pepino. A sorte é que eu levei vários, mas olha que interessante também a questão da percepção, né? Porque às vezes a gente também não tem essa percepção do entorno, né? Que as pessoas podem sim se abrir e tá assim, achando super bacana aquilo, né? Por quê? Porque as pessoas levaram, nada contra, mas as pessoas levaram bolacha, sanduíche, enfim, salgadinho, né? Coisa, entre aspas, mais fáceis, né? De carregar. E a Tati Crazy levou frutas, enfim, né? Fiz todo um arsenal ali interessante. E aí, quando eu fui comer os meus pepinos, eu mal comi eles, mas tudo bem, né? Então, assim, achei muito legal essa coisa do despertar, né? E aí também eu faço muito essa prática de levar pratos de saladas em eventos familiares, né? Então, assim, eu saí um pouco aí da temática, espero que ele não brigue comigo, mas era só para trazer essa questão que também eu acho muito importante do dar a oportunidade, né, até para o nosso paladar, porque muitas vezes quando a gente está muito viciado, tanto muito sal, muito açúcar, muito óleo, né? Muitos condimentos no sentido não do sabor, dos temperos secos, né? Eu quero dizer assim, desses temperos industrializados. Acaba que o nosso paladar ele distorce. Então você não consegue realmente sentir o sabor real daquilo. Exemplo, né? Quando você sente o sabor de um tomate, né? Um tomate orgânico, sem sal, sem azeite, sem orégano, sem nada. Gente, é incrível. É assim, né? Não sei se vocês já ouviram falar sobre o que é o umami, né? Que é um sabor que ele até foi desenvolvido dentro da indústria alimentícia, dentro de questões artificiais, e ele está dentro de vários. Não posso chamar de alimentos, né? Que não são alimentos, mas são dentro de. Como é que eu posso chamar ele? Itens alimentícios? Itens alimentícios, obrigada. E que, na verdade, é para trazer esse sabor que, na verdade, ele consegue fazer um equilíbrio dentro da nossa papila gustativa, né? Então, quais são? São as algas, é o tomate, os cogumelos. E Eli, você vai me matar, porque eu falei demais, fiz muito spoiler aqui, falei coisa que nem podia ter falado, ele vai me matar depois no privado. Mas só para vocês entenderem a profundidade que também a gente
vai a fundo e a gente quer trazer ferramentas, a gente quer não, a gente traz ferramentas transformadoras, porque para a tua saúde ficar na tua mão, entendeu? E é isso, gente, é isso, é sobre isso também. Beijo, Elis, senão você vai matar, passei para você. Não vou matar, não. Sou da paz. Mas, enfim, eu acho que é isso, né? Não tem muito mais o que agregar, mas só para aproveitar, gente, para talvez pessoas que começaram a me conhecer recentemente e não sabem um pouco do meu histórico, e foi quando a Tati me conheceu. Eu tive meu período, alguns anos, né, de atleta, mas atleta de competição mesmo. Eu competia na corrida de montanha. Inclusive, me classifiquei para, né, isso tentando responder a pergunta, né? Voltando lá para a questão da pergunta de tipo, será que dá para continuar indo à academia? E eu me classifiquei como atleta, né, para a seleção nacional, seleção brasileira de skyrunning, que é um tipo de corrida de montanha. Corri na Escócia, me classifiquei para a seguinte, que ia ser na Espanha, mas aí aconteceu a grande pandemia, né? Digamos assim, então não rolou. Mas enfim, então eu corri por muitos anos por competição, tinha marcas maravilhosas, inclusive bati alguns recordes no Brasil e tal. Sinto bastante orgulho dessa época e eventualmente resolvi parar por mil motivos, mas tudo isso era na alimentação crua, né? Tudo isso à base do cru de veganismo, e comendo bastante, óbvio, eu comia 6, 7, 8 quilos às vezes de fruta e vegetal naquela época para conseguir manter, né, também o nível de peso, porque eu me recusava a comer itens com grande quantidade de proteína ou itens com grande quantidade de gordura, por isso que eu precisava comer uma quantidade maior. Mas que se eu voltasse para equilibrar um pouco mais a ingesta com, por exemplo, sementes e abacate, e talvez até, quem sabe, coco e etc., que eram coisas que eu não comia na época, talvez eu pudesse ter comido bem menos, né? Para algumas pessoas se assustam com essa quantidade. Então, mostrando para vocês que é possível de ter ótimos rendimentos físicos até no esporte, dentro de uma alimentação crua. É só querer. E é só fazer o exercício correto, é só saber treinar, né? Porque também é uma coisa nesse sentido. A gente tem que entender que o corpo, ele só alcança até onde você treina. Se você não treina o suficiente, se você vai para academia uma, duas vezes na semana, você não vai ganhar massa. Você tem que, primeiro, dormir bem. Segundo, treinar os exercícios corretos e com, né, periodicidade, né, digamos assim, na quantidade de vezes na semana, e quantas horas por dia, etc., correta. E tem que se alimentar bem. E tem que lembrar que a alimentação crua, o que que ela fornece? Ela fornece, sim, os nutrientes intactos, porque a gente não está cozinhando, então a gente não perde, né, nutrientes. E, ao mesmo tempo, ela fornece o suficiente se você comer o suficiente. Então, esse é o pulo do gato. A gente vai falar mais sobre isso também na vivência. E, enfim, acho que a gente realmente extrapolou aí o tempo que a gente tinha planejado, mas entrou uma pergunta aqui. A gente vai passar para as perguntas. Manga, tá? A gente vai passar para as perguntas. E e aí, perdão, gente, que aqui em casa às vezes é uma sinfonia. Então a gente vai passar para as perguntas, e para quem tiver pergunta, manda agora para a gente aqui embaixo, nesse balãozinho com interrogação. A gente vai começar com a pergunta da Iris, né? Vou colocá-la aqui na tela para vocês e vou ler, tá? Então ela pergunta assim, ó: como fazer uma transição alimentar mais efetiva para não associar com restrição e evitar a compulsão? Né? Eu vou deixar a Tatinha começar e depois eu posso complementar. Legal, acho bem bacana a pergunta. Só vou trazer a sua última fala para responder a pergunta. Eu acho que, só complementando o que você disse, a questão que você falou do exercício e com relação à temática que a gente está trazendo hoje, que é a comida, eu só faria um link que é justamente a gente não precisa comer necessariamente esse bol inteiro de início, assim como a gente não consegue correr de início, né? Sair correndo e já correr X quilômetros, 5 quilômetros, né? Que seja. Então, eu só queria trazer isso para a gente refletir juntos, que são passo a passo, né? Então, assim, a gente consegue melhorar tanto a ingesta de alimentação crua quanto a questão dos exercícios, respeitando a questão corporal, respeitando até o limite que o seu corpo responde, né? Então, assim, só fazendo esse link. E a pergunta que eu achei bem bacana não é merchan, tá, gente? Mas uma resposta bem interessante é vir para a mentoria, né? Vir para na cruzinha, porque tudo isso também vai ser
aprendido com a gente, né? E justamente aprender, eu acho que essa questão da compulsão é bem interessante, né? Tem a coisa da compulsão e a questão da comida afetiva, né? E como eu falei um pouco antes, o comer tem toda uma correlação, né? Se vocês fizerem um exercício e pensarem, né, quando vocês eram pequenos, tragam uma imagem dentro de vocês, pensem numa coisa muito forte, muito marcante, né? Ou ligado à avó, ou ligado a primo, tio, uma questão familiar, num evento, algo especial, ou um aniversário, ou uma celebração. Sempre está em torno de um evento alimentar, né? Então é uma mesa muito bem posta, é uma macarronada do domingo, é um churrasco, enfim, estou dizendo de uma forma geral, tá, gente? Só para ilustrar. Então, o que eu quero dizer é que também tem essa questão ligada à questão emocional, né? Vocês já devem ter escutado sobre fome emocional. E aí tem essa questão afetiva de como a gente se conecta àquele alimento e que memórias estão que memórias que estão ligadas a nós para que isso esteja efetivamente internalizado, né? Mas respondendo de uma forma mais prática, a proposta minha e da Eli, justamente, não há restrições, né? Existe, sim, algo somando, né? Algo que a gente justamente faz as propostas de molhos saudáveis, tá? Um pulo do gato muito interessante são molhos, tá? Então, às vezes, a pessoa não tá, ela não consegue comer muita salada, ela não consegue comer muitos alimentos crus, né? Pela falta de estar com esse paladar preparado para, né? Porém, com esses molhos, ela consegue, né? E eu acho que justamente essa questão ligada à exclusão, a gente acaba desconectando e a gente pode ir para uma compulsão, sim, né? Então, o processo que a gente propõe é justamente somar e não excluir, né? E eu acho que com isso, de uma forma assim muito leve, né, muito saborosa, muito gostosa, a gente acaba conseguindo seguir a vida de uma forma natural, de uma forma socialmente ativa, né? Como eu disse mesmo para vocês. Então, por exemplo, que eu levo saladas para eventos familiares. Então, assim, justamente você não desassociar a comida de integração social, né? Então, você não está eu vou comer antes e vou participar ali, mas enfim, eu não sei muito bem como eu vou interagir, porque não vai ter o que eu comer. Então, todas essas questões, né, se a gente não lida de uma maneira muito interessante, a gente cria realmente mecanismos cerebrais que a gente acaba percebendo que a gente está sendo excluído ou não está realmente ativo naquele meio. Isso não é interessante, né? Ou mesmo no dia a dia. E aí, a forma que eu e a Eli a gente traz, né, essa proposta de trabalho, que é uma proposta de trabalho de transformação. E é uma transformação que é de dentro para fora, é uma transformação que a gente dá as ferramentas, né? E aí, com essas ferramentas, vocês conseguem a fazer essa ativação interna. E aí, gente, é uma coisa que não tem como voltar atrás, entendeu? Porque é do hoje para o futuro, né? Então, vocês olharem de frente para a saúde de vocês e realmente assumirem esse novo caminho, esse novo caminhar, esses novos passos, né? Então, acho que é isso, Eli. Eu não sei se você quer agregar algo. Sim, só um pontinho rápido. Gratidão, Flor, bem completa a tua fala. Eu acredito que também a gente tem que lembrar que muito da compulsão e ela vai vir justamente por essa sensação de restrição, né? Então é importante na alimentação crua explorar ingredientes. A gente tem uma tendência a estar, por exemplo, acostumado que a salada é sempre alface, vou dar um exemplo, tá? Alface, cenoura, cebola e tomate, acabou.
Então a gente sempre faz a mesma salada. A gente sempre usa os mesmos ingredientes. Então, a partir do momento que a gente começa a explorar um pouco mais, e isso a gente traz bastante na mentoria, né? Tipo, ideias e que fogem um pouco do que seria a ideia comum, né? Do dia a dia, de fazer salada, ou de fazer o creminho, ou de comer a fruta, como que faz, que horas faz, a quantidade, por aí vai. Se a gente entra nessa ideia de fugir um pouco do lugar comum, já auxilia bastante. E também de fugir, porque, por exemplo, muitas pessoas não sabem que é possível comer abóbora crua. Ou não sabem que é possível comer pupunha crua. Ou não sabem que dá, sabe? Então, assim, a gente tem que explorar mais. Exatamente, a nossa abóbora favorita, a minha e da Tati, né? Kabocha é uma delícia, algumas pessoas chamam de abóbora japonesa, então, enfim. Então, tem várias possibilidades que a gente pode brincar e que a gente pode se abrir. E que tem, a gente também tem uma tendência a ser muito, e só mais um último ponto, né? 880. Eu sou assim, eu sei que a Tati também. Então a gente sempre busca ser muito perfeito no que a gente faz. O mais perfeito quanto possível. E se a gente não consegue ser o mais perfeito, a gente já chuta o balde e vai para o outro extremo. Então a gente tem que também abrir espaço para pequenos erros no processo de transição. E pequenos erros, gente, não é ir lá e comer, por exemplo, tá? Vou dar um exemplo aqui. Ai, caiu no pão de queijo. Não, é do tipo, caraca, tá, eu tô com vontade de pão de queijo. Por que que eu tô com essa vontade? O que que supriria essa vontade? Talvez até seja cozido, mas seja um cozido limpo. Vou dar um exemplo, tá? Uma mandioquinha, né? Ou batata baroa, cada um chama de uma coisa. Então, dentre a gente ir lá e comer o pão de queijo, ou talvez cozinhar uma mandioquinha, bater com algum creminho e fazer um creme que se lembra um pouquinho o sabor de queijinhos, né? Digamos assim, existe uma diferença enorme. Né? Então, acho que a transição, ela precisa ter uma transição tranquila, vou passar para você. Precisa ser uma transição tranquila, né? No sentido em que a gente não precisa estar perfeito desde o dia 1, né? Mas a gente vai caminhar em direção a encontrar a nossa perfeição, porque perfeição de verdade não existe, né? A gente tem que entender isso também. Então, a nossa perfeição não significa que ela é imaculada, que não existe nada ali incorreto, né? É uma perfeição para o nosso equilíbrio. Então, cada um, a cada momento, também tem a capacidade de mudar essa perfeição. Então, hoje, se eu consigo comer, por exemplo, tá? Se eu consigo comer 80% cru e os outros 20% ainda é vegano, majoritariamente limpo, mas de vez em quando eu como uma coisa fora da caixinha, entre aspas, legal. Aí, a partir de amanhã, já o objetivo é que seja 81, 82, 85, 90%, vai aos poucos. E também não precisa querer alcançar 100%. Não existe uma necessidade de estar sempre... Porque ninguém é igual o dia, todos os dias, né? Mas é encontrar esse equilíbrio, enfim. Eu acho que a compulsão tem a ver com isso. Vou passar para a Tati. A gente já recebeu outra pergunta, já a gente chega lá. O Edu também escreveu alguma coisa que eu perdi também, não sei se você chegou a ver. Mas enfim. Tem a dele e tem mais uma. Tá. Não, então, o que eu ia só complementar o que você disse, que eu acho que é uma coisa muito importante e tem super a ver com essa questão da compulsão, é entender que contexto que a gente está naquele momento e tentar refletir, porque daí é uma questão mais interna. O que você tentar pensar, o que te levou àquilo, né? Então, assim, não se autopunir e pensar por que aquilo, que gatilho, eventualmente, que levou àquela situação, né? E muitas vezes, que a gente já trouxe aqui hoje, muitas vezes está correlacionado com um comer emocional, com uma questão afetiva, com uma questão muito mais, como é que eu posso dizer? Com uma memória da infância, com uma memória de uma questão familiar que você viveu positiva. Então, muitas vezes a gente quer rememorar aquele momento, a gente quer trazer aquilo, né? Porque foi uma coisa muito gostosa, foi uma experiência. Vocês já devem ter sentido isso, por exemplo, quando você passa em alguma loja ou sente numa feira, né? Principalmente numa feira. Quem gosta de feira, eu e a Elise, nós somos as loucas das feiras. Então você sente assim aquele aroma do manjericão, assim, fresco, um aroma do alecrim, né? Eu tô falando aqui dos sabores da comida, mas assim, pode ser algo floral, pode ser algo ligado a alguma experiência que te marcou,
que daí pode ter o cheiro, que era um cheirinho da sua avó, da casa, da sua tia, sei lá, tá? Tô só fazendo aqui uma outra ponderação, porque às vezes essa questão que ele deu do pão de queijo pode ter a ver com um momento desse, né? E aí também uma outra coisa que é muito interessante só pontuar, que às vezes também tem a questão de que a gente vai ter altos e baixos, e tá tudo bem, né? Mas a questão chave aqui é a constância. Qual a constância, né, que você fez hoje, que você fez ontem, que você fez semana passada, que você vai fazer amanhã, que você vai fazer esse mês inteiro, o outro mês e tal. Não importa se ela é pequena, mas se você consegue inserir, né, esta constância X, que seja qual for, e aí você consegue perpetuar. Por exemplo, vai dar lá a performance que você vai conseguir chegar na tal da corrida. Vai dar a performance que você vai chegar no bol e vai conseguir comer de uma forma com maior qualidade e até quantidade, né? Então, era só isso que eu queria complementar. Gratidão, Flor. Acho que já dá até para a gente passar, porque você já pegou numa parte aí do Edu, a pergunta dele, que é como posso suprir minhas demandas alimentícias sendo crudívoro e praticante de atividades físicas de grande intensidade? Eu acho que até, enfim, um pouco da resposta já veio no que a gente falou hoje, né? Mas, olha, sendo rápida, direto ao ponto, Edu, e para todo mundo que tiver essa dúvida também. Quantidade é o primeiro ponto. E muitas vezes, assim, se a gente faz uma atividade física de grande intensidade, a gente precisa também de uma quantidade maior. E a gente tem que lembrar que atividades físicas de grande intensidade, tipo, que nem eu fazia, corridas de 30 e poucos quilômetros, né? Muita academia, não tem quase dias de descanso, mas quando é um descanso ativo, né? Do tipo, eu vou caminhar, eu vou fazer um yoga, isso é um, entre aspas, descanso. A gente tem que entender que isso também foge um pouco do natural do ser humano, porque o ser humano digamos, ele é de exercícios constantes, mas leves. Alta intensidade não faz parte do que é natural para o ser humano, tá? Então a gente tem que fugir um pouco do que seria o natural. Então por isso vai precisar de uma quantidade maior. E segundo ponto seria realmente encontrar esse equilíbrio de descanso, né? Encontrar o equilíbrio também com ter atividades que permitem esse descanso. E o terceiro seria acompanhamento, Edu. Eu não consigo enxergar, né, para o teu caso. É difícil da gente dar respostas aqui 100% fechadas para vocês, tá, gente? Porque isso varia de pessoa para pessoa. A gente precisa entender o contexto, a gente precisa saber. Inclusive, muitas vezes vê exames, tá? Então não dá para dar uma resposta fechada. Mas o que eu diria para você, na maior parte das vezes a gente tem que entender que a gente precisa comer mais. Por isso que eu comentei até da minha história, né? Então eu comia mais ou menos 7, 8 quilos de frutas e vegetais por dia, gente. É bastante? É. Muita gente não vai conseguir alcançar essa marca. E não que eu fale com orgulho algum, porque hoje em dia eu não consigo comer essa quantidade mais também não. Mas assim, a gente precisa comer mais no cru, tá? Então a gente tem que entender que é aquilo que a Tati trouxe. Quando a gente cozinha, o negócio ele fica pequenininho, ele perde água. Então ele é mais complexo, tem mais nutrição ali. Infelizmente perdeu muita nutrição também pelo cozimento. Mas é mais fácil de você comer mais quantidade no cozido do que no cru, né? Porque tem muita água no cru. Então é aos poucos se treinar para conseguir fazer o melhor que é possível para você. E sim, eu acredito que nesses momentos é necessário, às vezes, a mãozinha de alguém para auxiliar, né? Enfim. Vem com a gente, Edu, vem com a gente. A gente vai adorar ter você nessa próxima edição. Com certeza, vai ser uma honra. Ó, ele falou aqui, ó. Sou apaixonado pelos longões de bike, acima de 100, 120. Isso foge um pouco do que é o natural do ser humano. E a gente é legal de ser ser humano, por quê? Porque a gente testa os limites. Já viu o animal tentando correr mais rápido? Ele não tá nem aí, cara. Tipo, ele corre. Ele não vai pensar do tipo, será que eu consigo correr mais rápido? Ou correr mais quilômetros? Ele vai fazer o que precisa ser feito dentro da intuição dele. Ser humano, não. A gente gosta de testar os limites. Mas nessa de gostar de testar os limites, que foi criada uma alimentação completamente contra o nosso usual, porque a gente começou a morar em locais que talvez não crescessem as frutas que cresciam antes, aí começou a ter que cozinhar coisas que não eram palatáveis antes para conseguir ingerir nutrição, né, para conseguir ainda estar vivo ali naquele lugar que talvez seja muito frio, muito quente, muito não sei o quê, não crescem as coisas. Então é por aí que a gente também chegou onde a gente está em nível de inflamação. Mas é isso, é a necessidade que nem você falou, né? Você volta renovado, que bom. Na alimentação crua, a recuperação muscular é muito mais rápida do que na alimentação cozida, isso é fato, né? Mas enfim, sem querer me alongar. Ele falou aqui, tomando
o suco verde na volta, deve ser na volta da bike. A sensação é maravilhosa, com certeza, né? Porque você está dando uma nutrição ali incrível, você não só nutrindo, né? Mas você está também trazendo água, né? Como a gente falou, é uma água estruturada, é uma água diferenciada, né? Então, assim, tem todo um combo aí que. Gente, vem com a gente, por favor, vocês vão amar, né, Eli? Vai ser ótimo, com certeza. E aí, aproveitando isso que você falou, né? A água estruturada é a água que verdadeiramente hidrata, gente. A água mineral não hidrata como hidrata um suco puro, fresco. Não hidrata como comer um pepino, não hidrata como comer uma folha, um melão, né? Então, assim, verdadeiramente comer a sua água é o que faz a diferença, né? A hidratação, ela está relacionada a muitas coisas, muitos também processos fisiológicos importantes. Olha, a gente tem mais uma pergunta. E eu acho que depois dessa a gente pode encerrar, né? Que a gente já está em 1 hora. Pergunta da Joyce, ela está falando assim, ó. Estou voltando para alimentação mais balanceada com legumes, verduras e frutas mais vezes. Sinto falta de mastigar alguma coisa. Hoje mesmo fiz repolho com frango e cúrcuma. Vou comentar brevemente. Flor, observa assim, você falou que sente vontade de mastigar. No cru também dá para mastigar. Se é essa a sua falta, né? Se você sente falta de mastigar, é criar receitas que talvez tenham um paladar mais forte, né? Porque a gente entende que, por exemplo, o frango, se você não colocar tempero, se você não colocar sal, se você não cozinhar e deixar ele in natura, você não vai querer comer, né? Porque ele não é agradável pra gente, ele não faz parte do nosso rol, digamos assim, né, de alimentos ideais. Então você não vai nem querer, porque o seu paladar ele não gosta. Ele ficou gostoso por quê? Porque você foi, colocou tempero, preparou de uma maneira XPTO, melhorou na apresentação. Isso é possível de fazer no cru, né? Que você, de certa maneira, vai agregar todo o paladar que você está esperando e quer, explosão de sabores. É possível no cru também, né? É só saber fazer, né? E também ter paciência, porque da mesma maneira que você tem paciência de cortar o frango, de preparar, de não sei o quê, de guardar, é só transferir isso para alimentação crua. E se você sente falta de mastigar, é encontrar receitas que te dão esse prazer também, né? Em nível de nutrição, qualquer coisa que é animal, infelizmente, ela vai dar tanto coisas positivas, que a gente sabe que nem aquilo que eu falei. Tudo tem nutriente. Mas esses nutrientes que estão sendo oferecidos para o seu corpo, eles estão sendo oferecidos também com, talvez, efeitos nocivos ou estão sendo oferecidos com só efeitos benéficos, basicamente? Então, a questão do frango, a questão dos alimentos de origem animal, inclusive do feijãozinho, né, do arroz, que, claro, também vão trazer sempre alguns benefícios, é claro, mas o que é contraproducente junto com esse frango que a gente está ingerindo? Qual que é a vantagem disso? Tem só vantagens ou tem pontos negativos que talvez até diminuam essa vantagem que ele tem, né? Que quando você olhar, você vai, putz, tem prós e tem contras, mas os contras pesam mais do que os prós, né? Então, na alimentação crua, a gente consegue agregar muitos prós e que dependendo do que você está colocando ali, se você souber combinar, não vai ter contra. Porque também tem isso, na alimentação crua é possível ter muitos prós e muitos contras se não souber combinar, se não souber comer na hora certa, se não souber quais quantidades que são naturais para o ser humano, né? Então tem muitas questões que vão ser todas abordadas na mentoria também. E, enfim, acho que é isso. Não quero também me estender muito, vou deixar para a Tatinha tecer a resposta dela, mas fica esse convite, né? Simbora. Eu acho que eu bateria muito na tecla, né, pegando o gancho da pergunta da Joyce, e para todos, claro, né? E é uma coisa que, para mim, também eu vejo que faz a diferença, né? Eu trabalho muito a questão das texturas, eu trabalho muito a questão de como fazer essa junção, né? Textura, corte, o que colocar, como colocar, né? Então, eu percebo que talvez, né, nessa pergunta aqui da Joyce, por exemplo, ela trouxe o frango. Então, o que a gente poderia trazer, né, para, entre aspas, substituir, mas a gente vai trazer uma salada com tanto benefícios nutricionais e com texturas diferenciadas, né? Então, assim, é um pouco disso também que a gente consegue ir além da caixinha, a gente consegue aprofundar, a gente consegue fazer esse trabalho, né, mais holístico e, ao mesmo tempo, novamente, trazendo ferramentas
que for empoderar vocês, que vocês vão conseguir, a partir de então, depois de passar por essa mentoria, assumirem a própria saúde, né? Então, acho que só complementando aí o que ele trouxe. Gratidão, meu amor, muito bom. E, enfim, até fugindo um pouco da proposta, né? Mas só para lembrar para a Joyce que ela também pode, aí, Flor, você e para quem também estiver nesse processo parecido, encontrar outros itens que não necessariamente são crus, mas que substituem esse frango também. Até no sentido de textura, não é no sentido nutricional, porque a gente tem que primeiro observar até a questão emocional, que muitas vezes o frango entra por isso, né? Que nem a Tati já trouxe antes. Então, por exemplo, casca de banana orgânica desfiada vai ficar parecido com frango. Aquele interiorzinho da jaca cozido vai ficar parecido com frango. É que eu não queria dar todos os spoilers, amiga. Eu tava com tudo isso guardado, mas não queria, né, falar. Parei, então. Acaba a graça, né? Ninguém vai querer mais falar com a gente, porque a gente já tá dando tudo aqui. Com certeza. Mas é só uma ideia, porque obviamente na vivência o foco é no cru, né? Então isso aqui eu mencionei porque eu sei que são itens que precisam ser cozidos para serem preparados, né? Mas tem muita coisa que você pode fazer, Flor, para fugir da inflamação, para fugir de itens que são contraproducentes para o nosso organismo. Que, claro, tudo, que nem falei, até se eu comer peraí. Aí. Se eu comer esse guardanapo aqui, gente, que eu fiz as minhas anotações da live, ele vai ter nutrição, ele vai ter coisas aqui dentro. E tudo que tá na terra tem nutrientes no meio. Só que é legal eu comer esse guardanapo? Ele vai aportar coisas boas e as coisas ruins pesam mais do que as boas? Né? Então tem muito disso. Então a gente tem que observar que tudo, até casca de árvore, o que a gente vê, né? Tudo vai ter nutriente. A gente só tem que entender se ele é nutriente que vai vir junto com coisas boas ou se ele vai vir junto com coisas ruins que no final das contas anulam as coisas boas que estão ali, né? Então a proposta é a gente observar isso, trabalhar isso. Venham para na cruzinha, né? Não sei se é a hora da gente falar mais um pouquinho sobre. Tatinha, o que você acha? A gente fala mais um pouquinho, a gente deixa... Fica o convite até de ouvirem a outra live, que na outra live a gente falou bem mais, né? Explicou mais sobre a na cruzinha, deu os detalhes da programação. A gente fica disponível também no direct, né? Se vocês quiserem perguntar mais. Tem o link na bio com... né, se vocês clicarem lá, tem todas as informações, mas fora isso, se vocês sentirem de perguntar algo, tanto no privado da Eli quanto no meu, também fiquem à vontade, né? Mas basicamente são 10 dias, né, de intensivo aprendizado, de intensiva troca, de intensiva, vamos dizer assim, reestruturação, tanto alimentar, quanto mental, quanto comportamental, né? De tentar fazer essa mudança de mindset, porque também começa tanto no mindset quanto no paladar, para a gente também conseguir no comportamental e ter esse resultado, né, de a gente empoderar esse garfo e realmente fazer a transformação de dentro para fora. Então, esse convite fica assim, de coração, tanto meu e da Eli, porque é o que a gente acredita, é o que a gente faz, né? E a gente gostaria muito que vocês também viessem. É isso, gratidão, meu bem, muito bom. Sorrisão, várias cores, é isso, né? Então agradeço a todos, agradeço, Tatinha, seu tempo hoje, nesse sábado, pra gente. Acabou que você não almoçou nada. Eu tomei meu suco aqui durante a nossa conversa e você não almoçou nada. Mas bom almoço então para você. Vai lá, vai aproveitar. E gratidão a todos que estiveram com a gente. A gente espera que esse convite ressoe e saibam que, apesar dessa live estar acontecendo em abril, né, de 2024, é uma live que fica para a posteridade, é uma live que vale para todas as próximas na Cruzinha, lembrando que não é só uma versão, a gente ainda vai fazer várias vezes, né? Então essa é uma live que pode ser partilhada e recompartilhada e pode ser ouvida e reouvida, né? Então agradeço mesmo o tempo seu, Tati, o tempo de todos que estiveram e um beijo, gratidão enorme, lindo sábado. Beijo, Eli, obrigada por tudo e obrigada por todos aí estarem aí com a gente. E novamente, só reenfatizando, estamos à disposição no privado, né? Que tiverem dúvidas e dá uma checada lá no nosso link, tem mais infos. E se tiverem mais dúvidas, venham, fica o convite, porque vai ser muito incrível, tá? Beijão.
Aí. Beijo, gratidão, gente. Até. Beijo, Tatinha. Vou salvar aqui, hein? Vai ficar salvo. Beijão.